Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Gabriela Marques falará sobre o Outubro Rosa. Berenice Ode traz o assunto Inclusão na Sala de Aula. Sheila Flash nos ensina sobre a comunicação não violenta e, é claro, o Minuto do Mentor de Negócios. Olá, eu sou a Letícia e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, teremos a psicóloga Sheila Flash falando um pouco sobre comunicação não violenta e os seus benefícios para a construção de melhores relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Dá uma olhadinha! Olá! Hoje falaremos um pouquinho sobre comunicação não violenta. A comunicação é algo extremamente importante na nossa vida. Ela permeia as nossas relações e ela tanto pode nos ajudar a construir muitas coisas boas, tanto como ela pode ser extremamente destrutiva. E hoje nós vamos falar dessa parte da comunicação que é mais destrutiva, que ela acarreta grandes problemas, tanto nas relações empresariais, tanto nas relações familiares, nos relacionamentos amorosos, né? Tem muitas brigas, muitas discussões, muita forma de falar inadequada que permeia essa comunicação, que faz com que nós não sejamos entendidos, que faz com que nós não entendamos os outros, que também nos magoa, nos fere, e por isso o termo não violento, né? Comunicação não violenta. Não quer dizer que sempre exista violência, né? Mas que sim, que uma palavra falada de uma forma agressiva ou de uma forma pejorativa, ela pode sim causar muitos danos. Então, Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo que iniciou os estudos acerca da comunicação não violenta, ele traz que esse tipo de comunicação é uma comunicação mais assertiva, é uma comunicação mais transparente, onde a gente consiga falar realmente aquilo que precisa ser falado, sem ironia, sem atacarmos, sem culpar ninguém, sem também fazer com que a gente se defenda. Que muitas vezes a gente está ouvindo algo e o retorno que a gente dá já é de forma defensiva, às vezes ofensiva, né, que é uma forma de ataque. E a comunicação não violenta, ela preza que a gente primeiro observe o que está acontecendo e como a gente percebe o que está acontecendo, como nos sentimos em relação a isso, e assim a gente conseguir falar de uma forma mais pontual, ao invés de dizermos tu sempre me incomoda, a gente pode dizer eu me sinto incomodado com esse teu comportamento. A gente não está atacando, a gente está informando como a gente se sente. Às vezes nos relacionamentos tem tantas brigas, tem tantas discussões, né? Muitas vezes falamos aquilo que a gente não gostaria de falar, mas a gente espera que o outro nos entenda nas entrelinhas. Ou seja, a gente tenta comunicar algo, mas por trás do que a gente está comunicando tem um sentimento, tem uma emoção. E é esse sentimento e essa emoção que pode ser comunicado de forma tranquila com a comunicação não violenta. A comunicação não violenta não é engolir sapos, né? Mas sim é um tipo de comunicação onde a gente consegue falar como a gente se sente, de forma tranquila, de forma pontual, utilizando muito da transparência, de uma objetividade e também, da mesma forma, tentar ouvir o outro aquilo que ele realmente está dizendo, né?
quando a gente consegue entrar nessa linha da comunicação não violenta, assim como a gente consegue se comunicar de uma forma mais tranquila, transparente, a gente está abrindo um precedente para que o outro também se comunique da mesma forma. Assim, as relações, elas vão ser mais construtivas. O filho, que às vezes a gente não entende por que não ouve o que a gente fala ou porque não nos entende, é porque muitas vezes a gente não consegue falar realmente aquilo que a gente quer. Ao invés de dizer, tu sempre deixa a roupa tirada, filho, eu preciso que tu coloque a roupa no lugar certo. É uma forma de comunicação muito mais empática e compassiva. Entendendo um pouquinho que é possível estabelecer esse tipo de comunicação, a gente consegue relacionamentos muito mais saudáveis. Na semana passada, falamos um pouco sobre o Outubro Rosa e os cuidados com a mulher. Nesta semana, prosseguiremos no mesmo tema, porém com a psicóloga Gabriela Marques, que falará sobre a importância dos tratamentos terapêuticos aliado ao tratamento médico. Olá! Estamos no mês de outubro, então, o mês marcado pela campanha do Outubro Rosa, a campanha de prevenção, então, ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Assim, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância, então, da psicoterapia para quem recebeu o diagnóstico, né, do câncer ou também para familiares, além, claro, do tratamento médico, que é muito importante, né? Mas digamos que receber um diagnóstico como o câncer com certeza desestabiliza e desorganiza muito quem recebeu e seus familiares, né? A insegurança quanto ao futuro, como vai ser o tratamento, vai perder o cabelo, não vai perder o cabelo, e tudo isso pode ser trabalhado em um espaço com escuta qualificada, que seria então a psicoterapia, né? É muito interessante e conforme a minha experiência com pacientes oncológicos, eu percebo, principalmente, né, nas mulheres, que é o nosso foco agora no mês de outubro, o quanto elas se redescobrem, né, o quanto repensam várias questões da sua vida, da sua rotina, né, pensam em novos valores a partir, né, do diagnóstico do câncer. Por quê? Porque pensar na possibilidade de morte nos faz também pensar na possibilidade nos faz pensar o quanto devemos valorizar simples momentos que muitas vezes passam despercebidos, né? E aí quando você está ali frente a uma doença que pode tirar a sua vida, né, você começa a refletir, bom, mas muitas vezes me queixei de coisas que não tinha necessidade, né? Então, e todas essas questões, elas vêm muito forte, né, no período de tratamento, que a pessoa já está mais sensível, mais vulnerável, né, com tantas mudanças. Muitas vezes a pessoa precisa se afastar do trabalho, né, em função do tratamento. A família, né, passa a lidar, a tratar diferente a pessoa porque não quer desagradar. Além disso, o paciente, né, convive com a pena que as pessoas sentem muitas vezes deles, né, e aí no sentido de, bom, daqui a pouco o familiar não deixa mais a paciente com câncer fazer comida, não deixa mais a paciente com câncer fazer caminhadas, se movimentar, e o paciente acaba se sentindo inútil muitas vezes, porque não pode mais fazer os hábitos que ele estava acostumado a fazer até então, né? Então não é somente o câncer que vem, né? As mudanças também ocorrem na rotina, nos hábitos dessa pessoa, e tudo isso precisa ser falado, né? E por isso a importância de um espaço, né, com uma escuta qualificada, que é a psicoterapia, porque muitas vezes o paciente ele não consegue conversar com seu familiar sobre o que ele está vivenciando, né, sobre os medos que ele está sentindo, porque ele também não quer preocupar aquele familiar que está ali cuidando dele, né, e dando o máximo. Então, nesse sentido, gostaria de frisar, então, a importância, claro, da prevenção, né, do autoexame, do autocuidado, mas também a importância da psicoterapia em momentos, então, de um adoecimento, no momento do tratamento e um diagnóstico de câncer, certo? Confira agora mais um minuto do Mentor de Negócios com César Silva, falando sobre o mundo do empreendedorismo. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Será que o seu negócio é um empreendimento inovador ou tradicional? Naturalmente, muitas empresas que existem foram criadas no mercado tradicional.
muito poucas dessas empresas do mercado tradicional vão se traduzir, vão se transformar para o mercado inovador. Normalmente, uma empresa, quando começa, ela pensa em satisfazer a necessidade dos clientes. Até aí tudo bem e fundamental nos negócios de hoje. A questão é, se você vai copiar o mercado e fazer a mesma coisa de uma forma um pouco melhor, você não tem um tempo de vida muito longo. Agora, se você vai empreender de forma inovativa, diferente, com ênfase principalmente naquilo que o consumidor ainda não recebeu, provavelmente o seu negócio, se validado, vai ter mais tempo de vida. E você que tem o seu negócio estabelecido, como você fazer isso para sair de um negócio tradicional para um negócio inovador? Vou te dar uma dica muito importante. Crie uma equipe, deixe o seu negócio funcionando e comece a criar algo completamente fora do seu contexto, para que você possa começar a desenvolver esse negócio e lá na frente fazer a junção entre os dois. Ou seja, não atrapalhe o que está funcionando, mas cria algo realmente novo. E detalhe, melhoria contínua não é inovação. Melhoria contínua é a obrigação. A inovação hoje tem que ser além do incremental. Você precisa dar um passo além e entender o mundo de uma forma diferente. Traduzindo, não basta você abrir a melhor loja de sapato da cidade. Não basta você abrir o melhor restaurante da cidade. É necessário que você abra um novo conceito de alimentação, um novo conceito de vendas na área, principalmente de saúde, educação, na área de vestuário, enfim, nas áreas correlacionadas, para que você possa efetivamente criar algo novo. E aqui vai a pergunta do mentor de negócios. O que está te fazendo não fazer isso? O que está te segurando? Se for você mesmo, basta tomar uma atitude e buscar efetivamente apoio no mercado. Aqui vai a dica do César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau! Confira agora uma psicodica super especial. Logo após teremos o nosso intervalo. Mas não saia daí, voltamos rapidinho. Olá! A minha psicodica de hoje é sobre o filme que saiu de cartaz agora há pouco, chamado Rei Leão. Ele é um filme muito interessante para pais e filhos olharem, que trata a respeito de frustrações, de vitórias, de conquistas no decorrer do filme, assim mostrando os pontos positivos e negativos e as superações em relação ao filme. Acho bem válido assistir com os seus filhos, pois é uma história muito bonita. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento,
pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, como uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta e agora o nosso papo é com a pedagoga Berenice Ode, que vai trabalhar o tema da inclusão, ou como ela diria, a inserção de alunos atípicos na sala de aula. Como que funciona esse processo? Confere aí! Olá, tudo bem? Estamos de volta no mais um programa NAP TV. Hoje vamos falar sobre um assunto que é deveras importante e que todos me perguntam bastante, principalmente nas escolas e nas rodas de conversa dos familiares. Inclusão. O que é inclusão? Todos nós somos pessoas que temos ritmos diferentes de funcionar. Somos diversos, somos pessoas diferentes, temos características diferentes. Portanto, nós nos incluímos em qualquer espaço. O termo inclusão começou a ser usado quando crianças ou pessoas atípicas, ou seja, que não têm o mesmo tipo de funcionamento, começaram a chegar, começaram a se mostrar. Pessoas inquietas, pessoas impulsivas, pessoas desafiadoras, pessoas com esquecimentos, pessoas com vários comportamentos de maneiras atípicas, que não aqueles que a sociedade entende como normal. Então começamos a pensar sobre a palavra inclusão. Na educação, a inclusão veio já com a lei de 96, com a LDB, onde ela previa que as crianças que tivessem alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno do desenvolvimento global, enfim, alguma síndrome, como por exemplo a síndrome de Down, que hoje todos conhecem e que eles já fazem parte do nosso cotidiano, não sendo mais uma inclusão. Hoje a síndrome de Down, por exemplo, são pessoas que conseguem conviver e fazer todas as atividades que ditas normais, que todos nós fazemos. Mas a lei então nos trouxe a questão que essas crianças que tivessem algum transtorno ou síndrome, alguma dificuldade maior do transtorno do desenvolvimento, elas pudessem estar chegando nas escolas e estar estudando nas turmas regulares, ou seja, naquelas turmas onde todas as crianças têm um comportamento padrão. Sendo assim, a inclusão então começa a ser uma palavra que vai nos dizer que aquela criança, ou adolescente, ou até mesmo adulto, vai chegando num banco escolar e ele precisa se adaptar a toda essa nova situação. Minha pergunta é ele que precisa se adaptar? Não. É nós, enquanto sociedade, nós, enquanto escola, que precisamos reconhecer que sim, existem pessoas com ritmos diferentes, que existem pessoas que nascem com alguma deficiência, com algum transtorno ou síndrome e que nós precisamos sim acolher. Precisamos ter um olhar diferenciado. E sendo assim, a escola precisa se adaptar. A criança não vem para que ela tenha que encontrar um contexto e ela se adaptar. Não. Ao contrário, a escola estrutura com sua equipe multidisciplinar, seus professores, diretor, pedagogos, precisam então entender o que esta criança traz, para que então possa ser inserida, e não incluída, mas sim inserida nesse contexto que é novo para ela, possivelmente. Sendo assim, eu não gosto muito de usar a palavra inclusão. Eu gosto de usar aquela palavra que a gente diz, vamos inserir o indivíduo, vamos acolher o indivíduo, vamos dar oportunidades a esse indivíduo, a esse ser, a esse sujeito que tem sim expectativas, tem sonhos,
tem vontades, tem desejos, mas que muitas vezes, por ele não funcionar num padrão linear como a sociedade pede, ele não é compreendido. E é aí que eu entro, ou que nós da educação entramos. Porque nós temos sim que garantir os direitos de aprendizagem da criança e do adolescente. Nós temos que entender o funcionamento desses seres que nos chegam todos os dias. E assim sendo, nós podemos planejar dentro de um currículo adaptado, diferenciado, individualizado, todas as atividades que os demais têm. Aquela criança ou aquele adolescente também pode estar participando de uma maneira em que ele se insere no contexto. E não é o contexto que tem que esperar para inseri-lo. Ele vai se inserindo naturalmente. Ele vai percebendo que ele pode pertencer de uma forma ou de outra àquele grupo onde ele está incluso pelo sistema, mas inserido pela parte humana. Ele é, sim, um inserido dentro de um contexto humano, de um contexto de relações sociais, de um contexto onde ele possa estar expandindo a sua forma de ser, da sua maneira de ser, não modificando para agradar X ou Y, até porque muitas vezes as questões são neurológicas. Não são questões que a criança ou que o adolescente possam estalar os dedos e fazer com que as coisas aconteçam e ele possa se tornar novamente um ser funcional, como assim se entende. O que eu quero dizer é que quando temos uma criança dita de educação especial inclusiva, que é como hoje a Base Nacional Curricular está chamando, a gente possa sim ter um olhar diferenciado. Aliás, em todas as minhas falas, eu sempre falo no olhar diferenciado. E não vai ser diferente para essa criança ou para esse adolescente. Eles precisam sim ter um espaço adequado, ter um atendimento adequado. Muitas vezes vai ser necessário um monitor ou um auxiliar daquela professora para que possa estar fazendo atividades diferenciadas para esta criança ou para esse adolescente, respeitando o seu ritmo de fazer as atividades, e aí aos poucos ele vai se inserindo, a família vai conseguindo perceber que a sua criança, que o seu jovem consegue sim, de uma maneira ou de outra, dar conta de algumas atividades, de algumas áreas do conhecimento. Muitas vezes, exemplificando, agora me veio, o autismo hoje está tão em moda, todo mundo fala. E logo, logo nós vamos falar do autista como falamos da síndrome de Down. Os Down hoje estão inseridos, fazem parte do nosso contexto. E os autistas não demora muito, será da mesma forma. Eu falo, claro, de autismo leve, do leve ao moderado, aqueles que podem ser funcionais, apesar de eles serem disfuncionais. Eles têm uma forma criativa diferente de ver o mundo. E é justamente aí que nós temos que parar e pesquisar e ver de que maneira ele aprende, de que maneira ele enxerga o mundo. Alguns são verbais, outros não, mas de que forma a comunicação acontece? Eles são muito criativos, eles são muito observadores. Às vezes eles se detêm em alguns pontos que fazem parte das suas estereotipias ou fazem sim as suas ecolalias repetindo algumas palavras, mas eles estão atentos, eles têm uma forma diferente de aprender. Nós estamos descobrindo. Essa é a grande questão. Nós estamos descobrindo. Os pais estão descobrindo, as escolas nós estamos recebendo, nos consultórios também, e nós estamos tentando buscar uma forma de entendimento e de comunicação com essas crianças. Entrando agora então para o final da minha fala, o que eu tenho a dizer? Na verdade, o que eu tenho a perguntar. E se fosse o teu filho que estivesse na escola sendo discriminado, ou não sendo atendido, deixado de lado, não convidado para as festinhas, não convidado para algum programa dos colegas? Como seria a tua reação? O que nós temos que pensar, que tem famílias que têm ainda vergonha de trazer a sua criança ao consultório, buscar realmente um diagnóstico, né? Então vamos começar a pensar. E as famílias que
percebem que na escola, na sala de aula do seu filho, existe um ser diferente? Como que fica? Nós temos que mostrar para a criança que todos nós somos seres humanos diferentes. Simples assim. Até porque a criança não faz discriminação. Quem faz a discriminação é o adulto. O próprio jovem, depois, porque se essa criança ela é induzida, se ela é levada a aceitar a diferença, ela se torna um jovem, um adulto saudável e que é capaz de acolher qualquer tipo de diversidade. Agora, aquela criança que vê em casa o preconceito, porque o adulto que faz o preconceito, como é que ela se torna esse jovem? Aquele jovem que vai fazer bullying justamente daquele colega que não tem um comportamento típico, social, agradável. Então, eu quero dizer a todos os pais que estão me vendo, a todos tios, madrinhas, avós, que conheçam alguém ou que tenham na sua família alguém que é diferente. Hoje, nós estamos buscando, sim, o acolhimento de todas as crianças e jovens. Algumas dificuldades surgem nos nossos caminhos, sim, porque nem sempre sabemos como agir, mas se todos nós, família, escola, os trabalhos que a gente faz em termos de diagnósticos, se todos nós nos unirmos, eu tenho certeza que essas crianças, esses jovens, terão sim o seu lugar na nossa sociedade. Assim como eu disse lá no início, assim como os DAO já conquistaram. E todos que têm qualquer tipo de comportamento atípico, não normal, como nós dizemos, esses também têm o direito, porque são cidadãos, são constituídos de cidadania e eles têm sonhos. Portanto, por favor, todos que estão vendo agora o programa, pensem sobre isso. Não vamos ser nós a fazer a discriminação. O programa de hoje termina por aqui, mas seguimos com vocês nos nossos canais, no Facebook e no YouTube. Você também pode sugerir matérias e temas que gostaria de ver no NAP TV. Você fica agora com a programação do Vale TV e a gente se vê na próxima. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.